Olá pessoal, tudo bem? Questão número 179, penúltima questão do Enem 2021 para a gente fazer aí, tá certo? Quase acabando. Questão 179 do caderno cinza, tá bom? Deixa eu sugerir meu teclado aqui. Já foi. Olha só. Aqui. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta a parte desses dados, esse quadro aqui, tá bom? Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020 será... Olha só, vamos botar aqui. Ó. A variação do número de médicos... Vou botar em vermelho. A variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre as variações de 90 e 2000 e a de 2000 para 2010, tá? Eu vou destacar essa projeção aqui, só um minutinho. Aqui, tá certo? Vamos lá. Então assim, ó, o que foi que ele disse aqui, ó? A variação do número de médicos da população brasileira de 2010 para 2020, o que é a variação de 10 para 20? São os médicos que tem no Brasil em 2020 menos os médicos que tem em 2010. Tá certo? Deixa eu botar menor na caneta aqui. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó, quanto variou o número de médicos de 90 para 2000? Aqui, ó, é o 292 mil menos o 219 mil. Esse valor aqui menos esse vai dar a variação, tá certo? No caso aqui daria 73 mil, tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, deixa eu apagar aquilo ali. Vou botar com uma letra menor, que assim fica feio, fazer a letra grossa. Vamos lá. Então assim, ó. Eu vou chamar assim, ó, médicos de 2010 eu vou botar M10, médicos de 2020 eu vou botar M20, médicos de 2000 eu vou botar M00, e médicos de 1990 eu vou botar M90, tá bom? Então olha só, a variação do número de médicos, vou focar nos médicos primeiro, tá? Depois eu faço a população, vai ser o mesmo raciocínio. A variação do número de médicos de 2010 para 2020, ou seja, médicos de 2020 menos médicos de 2010, que vai ser a variação, né? É igual ao quê? Será a média entre a variação de 90 para 2000 e a de 2000 para 2010. Então, qual é a variação dos médicos de 90 para 2000? É médicos de 2000 menos médicos de 90. Essa aqui é a variação, tá bom? De 90 para 2000. Mais os médicos que tiver no Brasil em 2010, menos os médicos que tem em 2000. Tá bom? Vamos lá aqui, ó. E sobre 2. Só explicando como foi que eu montei essa equação aí. Olha só, vamos lá de novo. Aqui não foi calculado, aqui é 2000, tá? Deixa eu botar mais. Tá melhor ali. Médicos de 2000. A variação dos médicos de 2010 para 2020, ou seja, os médicos que estiverem em 20 menos os que estiverem em 10, vai ser a média aritmética da variação de 90 para 2000 e a de 2000 para 2010. A média aritmética, né, de dois valores, a gente soma. A média aritmética de dois valores, a gente soma eles e divide por 2, tá bom? Eu vou obter um valor aqui, vou obter outro valor aqui, eu quero a média deles, tá bom? Assim que a gente monta essa equaçãozinha aí. Vamos lá então aqui, ó. Médicos de 2020 menos médicos de 2010. E a variação dos médicos, né, é o quê? Olha só, pessoal, esse mais, ele mantém os sinais daqui de dentro, desse parênteses, tá bom? E então vai ficar mais M10 menos M0. Aqui tem M0 somando, ó. E aqui tem M0 subtraindo, então eles vão se cancelar. Eu vou ter aqui então, ó, menos M90 mais M10, eu vou botar assim, ó, M10
menos M90 sobre 2. Tá certo? Então, eu vou passar agora esse 2 aqui multiplicando. 2M20 menos 2M10, porque ele multiplica tudo lá, né? Fica 2 vezes essa subtração, ele multiplica os 2. É igual a M10 menos M90. 2 médicos de 20 menos 2 médicos de 10 é igual a médicos de 10 menos médicos de 90, tá bom? Então aqui, ó. Esse menos 2M10 passa para o outro lado mais 2M10. M10 mais 2M10, 3M10. Então assim, 2M20 é igual a 3M10 menos M90. Tá bom? Vou passar esse 2 aqui dividindo. Os médicos de 2020 são 3 vezes os médicos de 2010 menos os médicos de 90. Tudo isso sobre 2 agora, porque eu passei o 2 ali dividindo. Tá bom? Essa equaçãozinha aqui, ó, é que eu vou usar para achar os médicos de 2020. Tá bom? Essa equaçãozinha aqui. E para achar a população brasileira de 2020, pessoal, é a mesma coisa aqui, ó. Médicos e da população são as variações. Vai ser a mesma coisa, eu boto aqui, ó. População de 2020. Põe em verde aqui, ó. A população de 2020 vai ser 3 vezes a população de 2010 menos a população de 1990 sobre 2. A equação é a mesma. Tá certo? É a mesma equação. Quando for montar lá em cima, é o mesmo raciocínio que eu usei para montar essa aqui, essa inicial aqui, tá bom? Meu mesmo raciocínio. Então eu vou chegar na mesma conta aqui embaixo, tá bom? Repetindo. A variação de 10 para 20, ou seja, o número de médicos de 20 menos o número de médicos de 10, é a média aritmética da variação de 90 para 2000 e a variação de 2000 para 2010. É a média aritmética desses dois valores aqui, tá bom? Assim que eu montei essa equação, tá certo? Então agora a gente substitui aqui e faz conta. Vamos lá. Médicos de 2020 é o quê? Vou botar aqui, ó. Médicos de 2020. Ele é 3 vezes os médicos de 2010, que estão aqui, ó. 365 mil. Menos médicos de 1990, 219 mil. Sobre 2. Esse resultado aqui, pessoal, nós vamos achar que os médicos de 2020 são... essa conta aqui eu já fiz antes, tá? Geralmente eu faço durante a conta, só que aqui fica muito extenso. O vídeo vai ficar muito longo se eu ficar fazendo aqui direitinho para vocês. Aqui vai dar 438 mil. 438 mil. Então, a expectativa de médicos em 2020 é 438 mil, tá certo? Beleza. E a população? A população, em 2020, ela é o quê? 3 vezes a população de 2010, ou seja, 191 mil. Na verdade, 191 mil milhares, né? Ou seja, 191 milhões, é assim que você lê. Significa 191 milhões, né? Mas eu vou dizer aqui, ó, 191 mil menos a população de 90, que é 147 mil. Estamos trabalhando em milhares, né? Então são 147 milhões. Tudo isso aqui sobre 2. A população em 2020, então, prevista aqui, é 213, já fiz essa conta antes, como eu já falei, né? 213 mil, ou seja, 213 mil milhares, né? Ou seja, 213 milhões. Ele quer ali, ó, o número mais...
o número com duas casas decimais, com duas casas na parte decimal, mais próximo do número de médicos por 1000 habitantes no ano de 2020 será assim, ó, médicos. Aqui, ó, médicos por 1000 habitantes. Tá bom? Então aqui é só fazer aqui, ó, 400, a nossa resposta vai ser 438 mil médicos divididos por 213 mil milhares de habitantes. Zero corta com zero aqui. Essa conta aqui vai dar aproximadamente 2,06. Tá bom? 0,56, mas aproximadamente 2,6, tá bom? Se tu fosse fazer aqui, ó, o dobro de 213 seria 426. Ou seja, um pouquinho, isso aqui é um pouquinho maior que o dobro, né? Não chega ao triplo, então é 2, alguma coisa. Só assim tu já mataria que a resposta é a letra D. Tá certo, pessoal? Gabarito dessa questão, letra D. Então, o mais difícil dessa questão aqui, ó, era fazer essa continha aqui. Era montar essa equação. Foi o jeito que eu fiz, né? Poderia ter, em vez de montar aqui 2010 menos 2000, os médicos de 2010 menos os médicos de 2000, podia pegar esse valor aqui e subtrair, fazer essa subtraçãozinha, né? Que daria aqui 8 mil mais 65 mil seria 73 mil, né? Mas olha só. Fazendo assim, montando a questão, montando a equação, deixando as alternativas, tu já mataria aqui, ó. É menos uma conta para tu fazer. Não precisa fazer essa conta nem essa aqui, beleza? Tu faria só apenas M10 menos M90, tá bom? E depois, mesmo raciocínio para cá para fazer a população, tá bem? Beleza, pessoal, espero que tenham curtido, tenham gostado do vídeo, entendido principalmente. Dúvidas pode botar nos comentários. Um grande abraço a todo mundo, valeu. Curte o vídeo e te inscreve no canal. Até mais. Tchau, tchau.